Então, vamos lá. Bom, Adri, caramba, você acabou de me mostrar uma questão top da VUNESP, em que havia, na letra D, vou olhar de novo com você para a letra D. Na letra D, deixa eu mostrar aqui a letra D para você, que essa letra D vai ser importante para esse vídeo de agora. Havia uma vírgula, que é uma vírgula obrigatória. Era obrigatória, eu vou apagar tudo para você enxergar aqui. Ela era obrigatória porque ela separava orações coordenadas, enumeradas. O que são orações coordenadas? São orações enumeradas, lado a lado, coordenadas entre si. Então, essa vírgula aqui era uma vírgula de orações subordinadas adjetivas restritivas. Elas são restritivas, porque elas têm um pronome relativo, então elas são orações adjetivas, só que elas são restritivas. E como é que eu sabia que ela era restritiva? Pela primeira. Quando eu olhei para a primeira, eu vi que era restritiva, que ela não tinha vírgula nenhuma. Era só olhar para a primeira, que você veria se que é aqui pronome relativo, sem vírgula, aí você veria que era uma oração adjetiva restritiva, sem vírgula restritiva, e que as outras que vinham ali estavam. Havia uma vírgula separando, por quê? Porque são orações numa enumeração, coordenadas entre si, né? Alguém que as representasse, e que as comandasse, e que reagisse, tá? Então, com essa questão da VUNESP, você entende essa próxima regra da qual nós vamos falar neste vídeo, que é a vírgula é obrigatória nas orações coordenadas. É sobre essa vírgula que nós vamos falar agora. Vamos a ela, vamos lá. Regra número 5. Separa as orações coordenadas assindéticas ou sindéticas. Então, vamos lá. A regra número 5, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte diz que a vírgula separa as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. O que é isso? Assindéticas e sindéticas. As assindéticas são aquelas que não têm a conjunção, são aquelas que vêm sem o síndeto. E as sindéticas são aquelas que têm a conjunção, que vêm com o síndeto. Então, vamos ver? Vamos aplicar essa primeira parte da regra. Vamos à frase 14. Use as vírgulas aí na frase 14. Vamos lá. Eram 11 horas. Vírgula. A única luz do quarto era a lamparina. Vírgula. Tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Então, essas vírgulas estão aqui. Repare, são duas vírgulas, né? Separando três orações coordenadas assindéticas. Orações coordenadas assindéticas são aquelas sem o síndeto, sem a conjunção, tá bom? Show. Tá, beleza. E as sindéticas? O que são sindéticas? Orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm o síndeto. Já já eu vou te mostrar. Vamos embora fazer a frase 15 primeiro? Maria Regina acompanhou a avó até o quarto, vírgula, despediu-se e recolheu-se ao seu. De novo, essa vírgula aí também é obrigatória, separando orações coordenadas assindéticas, sem o síndeto, sem a conjunção. Maria Regina acompanhou a avó, despediu-se e recolheu-se ao seu. Daqui a pouquinho eu vou falar da vírgula antes do e. Agora eu não quero falar disso, não. Agora, compare as frases 14 e 15, que são assindéticas, com a frase 16, que é sindética. O que é sindética? Sindética é aquela que tem o síndeto, que tem a conjunção. Quando a oração é coordenada sindética, a vírgula vai ficar antes da conjunção. Vamos ver? 16. Tentei impedi-la de ir embora, vírgula, mas não adiantou. Veja, quando vier a conjunção coordenativa, a regra diz que a vírgula fica antes da conjunção.
Você entendeu? A vírgula fica antes. Mesmo que no discurso você dê uma pausa depois, a vírgula não fica depois, fica antes. Quando a gente fala, a gente até dá uma pausa depois da conjunção, né? A gente fala assim, tentei ir embora, porém não consegui. Então, a pausa discursiva vem depois da conjunção, mas a vírgula fica antes dela. Tudo bem? Vírgula antes. Tá bom, Dri, mas quando é que eu posso, será que eu posso colocar a conjunção entre vírgulas? Será que eu posso colocar entre vírgulas? E quando é que eu posso colocar entre vírgulas? Agora, eu vou falar da segunda parte da regra 5. Vamos a ela, vai. A segunda parte da regra 5 diz que as conjunções adversativas e conclusivas, que são aquelas que podem ser deslocadas, quando deslocadas, elas ficarão entre vírgulas. Então, essa é a segunda parte da regra. Toda vez que eu deslocar a conjunção, ela vai ficar entre vírgulas. Tá. Adriana, como é que eu vou saber se a conjunção está deslocada ou se ela não está deslocada? A melhor maneira de eu te mostrar isso é treinando com questões de concursos. Eu trouxe para você questões de concursos que vão trabalhar exatamente isso, essa regra que eu acabei de te mostrar. Então, olhe para a regra para recuperar a sanidade. Ó, o que você aprendeu nessa regra 5? A regra 5 diz que a vírgula vem antes da conjunção coordenativa. Que eu terei conjunção coordenativa, quando ela vier deslocada, ela ficará entre vírgulas. Vamos entender o que significa deslocada? Eu trouxe para você uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas, questão de alto nível, questão linda, que vai te ensinar exatamente isso. Vamos comigo, vamos lá. Aqui, a FGV fez o seguinte. Aqui, ele diz, no texto acima, o corretor de texto do computador sublinhou os termos podendo, pois. Nesse caso, o erro apontado... Então, nessa questão, a FGV, ela quer que você identifique um erro. Houve um erro aí, porque o corretor indicou o erro, mas você tem que descobrir qual foi o erro. Então, era isso que ela estava falando, ó. Porque ele é extremamente conveniente, é líquido, podendo, pois, ser transportado facilmente nos mais variados recipientes e oleodutos. Beleza. Aí, a banca quer saber onde é que está o erro. Então, nessa frase, cadê o erro? Foi o que eu acabei de te mostrar. É disso que a questão está falando. Letra A. A ausência da conjunção mais, antes de podendo, ou seja, teríamos que colocar uma conjunção mais aqui? Obviamente que não, porque se eu já tenho um pois, então eu não vou usar outra conjunção, ora. Se eu já usei uma, como é que eu vou usar outra? Se eu já tenho uma conjunção conclusiva, por que eu vou usar uma adversativa? Então, essa ausência da conjunção mais não é um erro. Não é um erro, ou seja, não era para ter mesmo conjunção mais. Não é a letra A. Você entendeu o enunciado da questão? Era para você achar o erro. Letra B, eu estou analisando cada uma delas para você aprender cada uma delas, vem. Letra B, o emprego indevido de uma vírgula antes do gerúndio. A banca está dizendo que houve um emprego indevido da vírgula antes do gerúndio. Não, obviamente que não, porque essa vírgula separa orações que estão coordenadas lado a lado. Então, essa vírgula é obrigatória. A banca está dizendo que há um emprego indevido. Não é indevido, é correto. A vírgula separa as orações. C. O erro de posição de pois, que deveria vir antes de podendo, ou seja, o pois deveria vir antes de podendo. Ora, o pois, quando é que ele vem antes do verbo? Quando é que ele vem no início da oração? E quando é que ele não vem? Ora, quando ele vem no início,
E vem comigo que eu quero revisar tudo com você, anote aí. Eu já ensinei isso aqui no curso, mas eu vou fazer um resumão disso que eu não sei se você lembra. O pois, quando vem no início da oração, lembra? Lembra que você aprendeu isso comigo? Quando ele vem no início da oração, iniciando a oração, ele é uma conjunção ou explicativa ou causal. Porque ele é igual a porquê. Entendeu? Ele é igual a porquê. Quando ele vem deslocado, aí, ou seja, quando ele não vem no início da oração, quando ele vem deslocado, aí ele é conjunção conclusiva. Você se lembra disso? Vale a pena anotar, já falamos disso, mas vale a pena relembrar. O que a FGV está falando? A FGV está dizendo aqui na questão que o erro de posição desse pois, que deveria vir antes de podendo, não, ele não deveria vir antes do podendo, porque ele não é explicativo ou causal, ele é conclusivo. Ele é uma conjunção conclusiva. Então, ele não deveria vir antes de podendo. D. A falta de vírgulas antes e depois de pois. Resposta, letra D. Por quê? Olha a questão linda. Porque esse pois está deslocado. E toda vez que o pois, que a conjunção vem deslocada, você acabou de aprender, ela deve vir entre vírgulas. Resposta, letra D. E a letra E diz que há um erro no emprego do gerúndio. Não, não é erro, era uma oração que estava ali com verbo na forma de gerúndio. Isso não era erro algum, não há nem que se comentar aí na letra I. Tá bom? Tudo bem. Dri, o que você está me ensinando, minha filha? Eu estou te ensinando a usar vírgulas nas conjunções. Você acabou de aprender que a vírgula é antes da conjunção. Mas se a conjunção estiver deslocada, vem comigo que eu ainda não cheguei ao topo. Você está caminhando para o topo comigo. Adriana, isso é o pior? Não, isso não é o pior. Eu vou mostrar para você o pior. Você está chegando lá. Quando o pois vem no início da oração, você acabou de aprender. É uma conjunção explicativa ou causal. E como é que fica a vírgula? A vírgula fica antes. Vem comigo, não subestime nada, anote tudo. A vírgula fica antes da conjunção, beleza. Quando, pois, vem deslocado, ou seja, quando ele não vem no início, aí ele vem, você acabou de aprender, entre vírgulas. E nesse caso, vai ser sempre, anote aí, uma conjunção conclusiva, tá bom? Tá. Beleza. Tá bom. Você sabe reconhecer uma conjunção quando ela está deslocada? Você sabe ver quando é que a conjunção está deslocada? Na questão que nós vamos fazer agora, preste atenção, que agora eu vou te levar para outra questão, dessa vez elaborada pela Fundação Carlos Chagas, em que a banca falava a mesma coisa da FGV, só que em outro nível. Olha que questão legal. Mais uma questão que mostra o que é uma conjunção deslocada. E quando ela vem deslocada, não esqueça, ela vem entre vírgulas. Vamos embora agora ver como é que a FCC abordou isso nessa prova. Vamos lá. O que a FCC fez aí? Ela estava falando da mesma coisa. Ela estava falando da conjunção. Ela diz assim: com o deslocamento da expressão sublinhada em, no entanto, nem todas essas automações são exatamente robôs, a frase que está pontuada corretamente, pronto. Então, veja, a conjunção aqui, ela não estava deslocada, ela estava no início do período. Então, beleza, aqui a banca quer diferente, ela quer deslocar. E ela quer saber como é que vai ficar a pontuação. Vai, resposta, resposta, letra, letra, letra A. Dri, por que você gostou tanto dessa questão?
Porque você sabia que essa questão aí mostra bonitinho o que é uma conjunção deslocada? Conjunção deslocada é aquela que sai do início da oração e vai para o meio ou para o final. Conjunção deslocada é aquela, ó, se ela não estivesse deslocada, ela estaria aqui, como foi lá no início, ó. Como ela está? Como é que eu sei que ela está deslocada? Porque ela não está no início, ela está no meio, ela está intercalada. Isso é uma conjunção deslocada. E quando ela vem deslocada, quando ela vem intercalada, ela vem com 2 vírgulas, entre vírgulas. E outra coisa que eu queria que você percebesse aí é que normalmente, mas não é sempre, essa questão é ótima para a gente aprender uma outra coisa. Normalmente, quando ela vem deslocada, ela vem depois do verbo. Mas nem sempre. Essa aí está deslocada e está antes do verbo. Então, também não dá para decorar que, normalmente, quando ela vem deslocada, ela vem depois do verbo. Mas pode vir antes. Nesse caso, ela veio antes. Entendeu? O verbo veio depois. Como é que eu sei que ela está deslocada? Porque ela não está no início. Se ela estivesse no início ali do período, ela não estaria deslocada. Então, vamos embora resumir. Você acabou de aprender, eu estou fechando, porque a gente vai para o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar da vírgula antes do E. A gente vai falar da vírgula antes do E. Mas antes de eu ir para o próximo vídeo, eu quero fazer um resumão. Anote aí, vamos embora fazer um esquema da vírgula nas conjunções coordenativas. Com esse esquema, você vai longe. Vamos embora comigo? Vamos fazer juntos esse esquema antes de falar do E. Daqui a pouquinho a gente vai falar do E. Vamos embora fechar falando da vírgula nas conjunções coordenativas. Vamos lá.